como igreja, o Senhor ele me puxou a orelha. Eu contei a história algumas vezes, essa história, que eu tive um período do meu ministério que eu pensei assim comigo: eu não quero mais, eu estou cansado, é muito difícil, é muita renúncia, é muita perseguição, é muito sofrimento. E às vezes a gente pensa em desistir. E um dia eu fiz essa oração para Deus e não falei nem para minha esposa, não falei para ninguém. Entrando na igreja, na antiga igreja que eu congregava, um irmão pegou e disse assim: sonhei com você. E quando ele disse sonhei com você, eu pensei assim: Deus me achou, não é? Porque Deus ele revela o propósito do coração do homem. E aí ele disse assim: era o seu dia de pregar e você estava de terno, gravata e uma pasta na mão, uma maleta na mão, mas você não estava na igreja. Sabe por que ele viu esse sonho dado por Deus? Porque eu havia dito para o Senhor que eu não queria mais trabalhar na obra, eu queria trabalhar de forma secular, como qualquer outro na face da terra. Então, a ideia de escolha, do chamado de Deus, nós pensamos que a escolha está associada a privilégios, a conforto, a liberdade de escolher. Mas a liberdade, o chamado de Deus segue uma lógica diferente da lógica humana. Deus ele não chama as pessoas porque elas se oferecem para ser chamadas. Deus não chama as pessoas porque elas estão prontas. Deus não chama as pessoas porque elas têm recursos. Não, Ele chama porque Ele decidiu chamar. Você acha que você está aqui ouvindo a palavra porque você quer? Não, é porque Deus escolheu você para estar aqui. Quem sabe há um tempo atrás, no seu passado, você fazia como eu fazia, falava mal de crente. Quem falava mal de crente, que levanta a mão? A maioria de nós falava mal de crente, não é? Como diz o ditado, perdão pela expressão, descia falava mal, descia o correio dos crentes, olha aqui onde eu estou. Então a gente percebe que Deus não chama as pessoas porque elas se oferecem para ser chamadas. João capítulo 15 diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei para que você vá e dê fruto. Então não foi você que escolheu Jesus, porque certamente se fosse para eu e você termos esse direito de escolher Jesus, ninguém escolheria Jesus. Sabe por quê? Porque há algo no nosso coração chamado pecado, que nos afasta do Senhor. Mas a graça de Deus, ela entrou em ação, e Deus, por graça e por misericórdia, escolheu nos chamar. Então Deus não chama pessoas porque elas estão prontas para ser chamadas. Não é porque a pessoa tem algum tipo de recurso, não. Ele chama porque Ele decidiu chamar. E quando Ele chama, a escolha deixa de ser opção. Quando Ele chama, a escolha passa a ser uma responsabilidade. Queridos, quando Deus te chamou, não tem mais opção, não tem mais para onde você correr, não tem como mais você escapar do chamado de Deus. Certa vez eu ouvi um irmão, hoje ele é pastor, e ele usou um exemplo claro sobre isso. Ele disse assim, que entrar no cristianismo ou aceitar Cristo como seu Senhor e seu Salvador é a mesma coisa de entrar para a máfia. Quem entra para a máfia sai. Você acha que você pode fugir de Deus? A Bíblia diz no Salmo 139, se eu subir ao céu, lá Ele está. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá também Ele vai estar. Então quando Deus chama, a escolha deixa de ser opção. Por que nós estamos falando sobre o escolhido não tem escolha? Porque Jeremias, o profeta que o texto declara, ele foi levantado para anunciar uma mensagem dura, uma mensagem impopular e dolorosa para a sua época. Porque o tempo que Jeremias profetiza era um tempo espiritual, moral, prejudicado. Eles estavam em decadência espiritual. O povo havia se afastado do Senhor por causa da sua desobediência. E por isso Deus levanta um profeta. Pode ter certeza absoluta, todas as vezes que eu ou você tentarmos fugir do chamado de Deus, Deus vai colocar um profeta, um homem e uma mulher, alguém, alguma coisa no seu caminho para chamar a sua atenção. E foi assim com Jeremias. Jeremias ele foi levantado para trazer uma mensagem que não era popular, uma mensagem que era dolorosa. O chamado dele não era atraente, não tinha aplausos, não tinha reconhecimento, não tinha segurança. Ele poderia ser levado à morte, haveria rejeição, haveria perseguição, haveria sofrimento. Quem quer isso para a vida? Ninguém.
Mas o chamado de Deus envolve isso. O chamado de Deus não é atraente, ele não vai ter pessoas aplaudindo você. Se alguém está aplaudindo você porque você serve Jesus, é porque você está fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que não agrada a Deus. Porque quem faz a vontade de Deus, a Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que são perseguidos por amor ao nome do Senhor. Se não está havendo perseguição na sua vida, tem alguma coisa errada. É porque você não está cumprindo o chamado de Deus. É porque você ainda não aceitou o chamado do Senhor. E nesse contexto, Deus fala algo sobre Jeremias. Jeremias, ele não escolheu ser profeta. Ele foi escolhido pelo Senhor. Você acha que eu escolhi ser pastor? Não, é o Senhor que me escolheu a ser pastor. Você acha que você escolheu a ser servo do Senhor? Não, foi o Senhor quem te escolheu. E quando Deus chama, quando Deus escolhe, Ele não pede permissão, Ele vai estabelecer um propósito para você. Você já viu quando alguém conhece a palavra, se converte? Você já viu alguém, Deus pedindo permissão para ele? Olha, eu quero a sua permissão para ver se você quer fazer o que eu quero fazer. Não, ele não pede permissão. Eu sempre conto a história de uma irmã que estava internada e ela me pediu oração. Eu havia chegado depois de um dia cansado em casa, fiz aquele belo prato de comida, comi, deitei no sofá e esperei só o sono vir para eu dormir. Ali no sofá mesmo, vendo a televisão, quem nunca, né? Aí o que acontece? O telefone toca e o telefone vinha com a mensagem dizendo assim: pastor, eu quero que você venha aqui no hospital orar por mim. Eu falei: ô Jesus, justo agora. Entrei no meu carro, fui até ali no outro, no hospital que tem ali perto do outro. E quando eu bato na porta para entrar, o porteiro disse: não pode entrar, porque não está mais no horário de visita. Eu disse: eu sou pastor, eu quero orar pela menina fulana de tal que está aí. E ele disse assim: não pode. Entrei no carro, liguei para ele e disse: olha, eu não posso porque eles não me permitiram. Sabe o que ela disse? Não precisa mais não, já estou melhor. A minha vontade era entrar lá, meter o pé na porta, quebrar a porta, todas as portas que tivesse, pôr a mão na cabeça dela, dar uma balançada assim e falar: você vai receber uma oração agora, você fez eu sair da minha casa. Então o que se entende com isso? Jeremias não escolheu ser profeta, ele foi escolhido, e quando Deus chama, ele não pede permissão. Então o texto aqui revela um princípio espiritual que se repete ao longo de toda a Escritura. Quando Deus escolhe alguém, a escolha, o escolhido não tem chamado, porque não tem escolha, porque Deus é soberano. Você não tem como escolher Deus chamando você e você dizer assim: quero não, Deus. Faz. Eu quero que você, espero que você não tenha essa ousadia. Se Deus chamar você para fazer alguma coisa, algum dia você tiver a coragem de dizer não, diga para você ver. Olha para Jonas capítulo 1. Vai vir um peixe, vai vir uma porta fechada, vai vir alguma coisa para te voltar para o caminho do Senhor. Então, o escolhido não tem escolha. E o que é interessante, que o chamado de Deus é feito anterior à vontade humana. Jeremias nem tinha nascido e Deus já tinha o escolhido. Então a gente percebe que o chamado de Deus na minha e na sua vida, ele nasce na soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? Explicando bem simples e bem claro: Deus faz o que quer, quando quer, com quem quiser, se Ele quiser. Isso é soberania. Ele faz o que quiser. Se Ele quiser tirar a minha ou a sua vida agora, Ele pode, Ele tem poder e Ele tem direito, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Se o Senhor quiser abrir uma porta para você agora, viver o resto do ano só com essa porta, Ele é soberano para fazer isso, Ele tem o poder para fazer isso. Mas o que nós entendemos é que essa mensagem, ela é um confronto à mentalidade atual de fé que muitos têm tido, porque muitos têm tido uma mentalidade de fé confortável. Muitos acham que servir Jesus é confortável, não é. Muitos acham que vai ser estendido um tapete vermelho para você, que vai ser mil maravilhas. Não vai ser. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Muitos têm a mentalidade de fé, que a fé é negociável, que a fé é seletiva, que você pode escolher o que fazer, quando fazer e como fazer. Não! Quando Deus chamar você para fazer uma coisa, você vai ter que fazer, querendo ou não, porque o escolhido não tem escolha. Olha, eu como pastor, eu já não estou dando conta mais, porque
eu faço pintura, não é? Eu mexo no que tiver que fazer aqui. Quem pintou do lado de lá foi eu. Quem pintou lá fora foi eu e Mateus. Eu limpo o banheiro, eu limpo o chão, eu faço o que for necessário para que a glória de Deus se manifeste naquele que entrar nessa igreja. Eu faço o que for necessário, porque eu poderia muito bem sentar aqui na frente e dizer: você vai fazer isso, ou você vai fazer aquilo. Não, o líder, ele não pode só ficar mandando, ele tem que dar o exemplo. Só que fica aqui um puxão de orelha para a igreja. O líder está dando exemplo, mas a igreja não está seguindo o exemplo do líder. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, que o escolhido não tem escolha. Então, muitos têm essa mentalidade atual de que a fé é confortável, negociável, seletivo. Não, Deus, quando eu tiver tempo, se eu puder, eu vou. Eu quero deixar um alerta para você. Preste bastante atenção no que eu irei falar agora, porque é isso que Deus tem falado no meu coração. Se você, como igreja do Senhor, não se posicionar no seu chamado, as portas irão se fechar para você. Não estou te amaldiçoando, não estou colocando medo em você, é a realidade da palavra do Senhor. Porque nós queremos a bênção do Senhor, mas não queremos o compromisso que a bênção do Senhor traz para nós. Então nós precisamos entender que muitos querem negociar e selecionar o chamado de Deus ao invés de obedecer por completo. Então esse tipo de mensagem, ele é um confronto para a geração de hoje que busca um conforto espiritual. Se você está buscando conforto, eu não te aconselho a servir Jesus. Alguém disse assim: se você está procurando uma religião que é confortável, ou te deixa confortável, eu não te aconselho o cristianismo, porque ele te deixa totalmente desconfortável. Não é verdade? Ele te deixa desconfortável, porque ele exige você renúncia. Jesus não disse que é necessário tomar a cruz. Então, ser escolhido não significa viver como se quer, mas viver como aquilo Deus determinou. Minha mãe falecida, ela dizia, muitas vezes ela me dizia: você não manda nem o sal que você compra. Então, muitas pessoas querem viver como quer, mas não querem seguir a palavra. E agora eu vou entrar na mensagem. Essa foi apenas a introdução. Deus escolhe antes que a pessoa possa escolher. Olha o que diz o texto: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então o que o texto está dizendo? Deus dizendo para Jeremias, Deus está afirmando que conheceu Jeremias antes mesmo dele ser formado no ventre da mãe dele. Isso mostra que o chamado começa, não é no tempo, ele começa na eternidade. Eu quero dizer algo para você: antes de seus pais pensarem em se encontrar e ter você, Deus já tinha te escolhido. Antes, muito antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha te escolhido. Ele já tinha te chamado. Então, antes de qualquer decisão humana, minha e sua, Deus já tinha determinado um propósito para você. Antes de você pensar em conhecer a igreja, antes de você pensar em conhecer Jesus, Ele já tinha estabelecido um propósito. Aquele eu chamei pelo meu nome. Eu chamo pelo nome. Aquele vai ser meu servo. Através daquele ou daquela, o meu nome vai ser glorificado e outros vão conhecer o meu poder na face da terra. Então isso mostra que antes de qualquer decisão humana de Jeremias, Deus já tinha escolhido Jeremias. Você acha que Jeremias acordou um dia querendo ser profeta? Não. Ele já tinha sido escolhido pelo Senhor. Não foi obra do acaso, não foi uma decisão pessoal. Jeremias, ele nasceu dentro do plano de Deus. Então, queridos, entenda, o chamado não é reação à reação de Deus, à disponibilidade humana, é a soberania de Deus em ação. Então, o chamado de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida, ele não é reação de Deus à nossa disponibilidade. Não, é a soberania de Deus. É Deus dizendo: olha, aquele nem nasceu, aquela nem nasceu, mas eu já escolhi, eu já santifiquei,
Eu já tenho um propósito para ela. Ele vai cantar, ele vai louvar, ele vai pregar, ele vai ser um professor de salinho, ele vai ser um cantor, um instrumentista, ele vai ser um missionário. Às vezes você diz assim, pastor, não sei cantar, não sei tocar, mas às vezes Deus, o seu ministério é ser abençoador financeiramente da obra do ministério. São vários os ministérios que podem você exercer. Então, o chamado não é reação de Deus à sua disponibilidade. Foi Deus que te escolheu. E é uma honra ser escolhido pelo Senhor. É uma honra ser chamado filho do Senhor. É uma honra poder dizer a Jesus Cristo, Abba Pai, que quer dizer papai querido. É uma honra ter um nome escrito no livro da vida. É uma honra saber que quando a morte chegar, nós não seremos condenados ao inferno. É uma honra nós sabemos que viver é Cristo e a morte é lucro. Isso é o chamado de Deus. Então Deus não chamou porque Jeremias se ofereceu, ou porque ele quis, não, porque Deus decidiu chamar. Então entenda, muitos querem escolher o que viver, mas o chamado de Deus não é negociável, não é adaptável à conveniência humana. Deixa eu te dizer uma coisa que Deus disse a mim há um tempo atrás. Eu gosto de usar os meus exemplos. Eu mais uma vez, das várias vezes que eu tentei me esquivar disso aqui, quem me conhece de perto sabe a dor e sofrimento que é, a dificuldade que é. Lá se vão só com essa igreja 14 para 15 anos, do ministério mais de 20. E uma dessas vezes, durante esses anos, que eu tentei fugir e tentei me esconder, arrumando algumas desculpas. Quem já deu desculpa para Deus? Levanta a mãozinha. Eu morava muito longe. Eu não tinha dinheiro para ir e vir da igreja. Muitas vezes eu arrumava dinheiro emprestado para ir, ia chorando dentro do ônibus para Deus arrumar dinheiro para eu voltar. Muitas vezes eu não tinha dinheiro para voltar, eu tinha que pedir para alguém, e nisso foi muitos anos, chuva, sol, dinheiro, não dinheiro, enfim. E chegou um momento da minha vida que eu disse assim, estou cansado, vou congregar em uma igreja mais perto da minha casa. Fica aqui uma frase, não me lembro do pastor, o nome do pastor: não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto da Bíblia. Amém? E eu disse isso para Deus. Cheguei na igreja, meu antigo pastor aponta o dedo para mim no meio da igreja cheia, no meio da multidão que estava na igreja naquele dia, e Deus apontou o dedo para mim, ele foi enfático, ele parou. Sabe quando o profeta para e olha para você? Quem sabe hoje Deus pode me usar e revelar o que você fez nesse rebelião aí, nessas férias, seu relaxo, sua preguiça, seus pecados. Aí o que aconteceu? Você já começou a tremer na base, né? Aí o que aconteceu? Ele para, olha para mim e diz assim: eu não aceito as suas desculpas. Deus não aceita as suas desculpas. O chamado de Deus não é negociável, ele não é adaptável, ele exige rendição à vontade de Deus. Ele exige que você abra mão, ele exige que você renuncie à sua própria vontade. Então, antes que você pudesse escolher Jesus, ele tinha te escolhido. Antes de você ter nascido no ventre da sua mãe, você já tinha sido escolhido. Então, isso é, ao mesmo tempo, uma honra e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Outra coisa que o texto nos ensina: o escolhido, ele sempre vai questionar a sua capacidade. Olha o que diz o verso 6, depois que Jeremias é chamado pelo Senhor. Olha o que diz o verso 6: mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. A primeira reação de Jeremias foi a resistência. Ele não responde com entusiasmo imediato ao chamado de Deus. Ele não responde com autoconfiança, não. Ele responde com resistência. Ele argumenta com Deus dizendo: sou jovem, sou incapaz, não sei falar. O que ele está fazendo aqui? Ele está apresentando diante de Deus as suas limitações, seus medos, suas inseguranças. E isso acontece comigo e acontece com você. Quando Deus chama você para fazer alguma coisa para Ele, você logo vai resistir
Senhor, como que eu vou fazer isso? Eu não sei falar, eu não sei pregar. Senhor, eu não sou capaz, eu sou limitado. Mas entenda o seguinte: se você tem esse questionamento, essa rejeição, isso é a consciência do chamado. Porque a consciência do chamado, ela não gera autoconfiança, ela gera temor. Porque quem é chamado pelo Senhor, o chamado de Deus confronta. Vou contar outra história minha que quem congrega comigo sabe. Quando eu comecei a pregar, eu me lembro bem, foi um culto de vigília, organizado pelos jovens da igreja. Foi feito um sorteio, e quem fosse sorteado receberia 15 minutos para trazer uma palavra, uma saudação. Irmãos, a igreja tinha mais de 150 pessoas, mais de 150 papéis. Estou chutando por alto. Adivinha de quem saiu? Eu não sabia pregar. Aí o que acontece? Não sei por qual motivo, tiveram que fazer outro sorteio. E eu dou glória. Aleluia. Fizeram outro sorteio. Adivinha o nome de quem saiu? O meu nome. Só que quando Deus me chamou, eu resisti. Porque eu pegava o microfone. Hoje eu consigo pegar o microfone aqui. Não tremo, você está vendo eu tremendo? Mas eu sempre digo que quando eu comecei a pregar, eu segurava o microfone, apertava ele no peito aqui, igual o microfone do Silvio Santos, porque a minha mão tremia. E nesse dia, nessa vigília, eu não consegui falar nem 5 minutos. Eu entreguei o microfone e disse assim: eu não quero, não dou conta. Então a consciência do chamado, ele gera temor. Isso é normal. Nós sempre vamos questionar a nossa capacidade, mas nós temos que entender o seguinte: que a objeção de Jeremias não invalidou o chamado. Pelo contrário, a objeção de Jeremias confirmou a autenticidade do chamado. Porque quando Jeremias questiona, resiste ao chamado de Deus, na verdade ele estava dizendo: Deus, o Senhor realmente me chamou. Mas sabe por que isso acontece? Porque quem é chamado por Deus, um dos primeiros sinais de quem é chamado por Deus, sabe qual é? A fuga. Oi? Todas. Você é chamado. Todos aqui são chamados. Todos são chamados, cada um para fazer uma coisa na obra do Senhor. O apóstolo Paulo disse que nós somos um corpo, o corpo tem vários membros, cada membro tem a sua função no corpo de Cristo. O problema é que nem todos os membros do corpo de Cristo exercem a sua função. E se não exerce a função do corpo de Cristo, adoece. E se não exerce a função do corpo de Cristo, sabe o que vai acontecer? As outras partes do corpo de Cristo vão ficar sobrecarregadas. Quem está sobrecarregado aqui? Eu. Esse assunto para reunião. Então, a objeção de Jeremias não invalida o chamado, pelo contrário, ele confirma a autenticidade. Então, quem entende a seriedade do chamado, sabe que não dá conta de cumprir sozinho. Então, quando alguém está se sentindo capaz demais para fazer alguma coisa para Deus, na verdade ele não está confiando em Deus, ele está confiando em si mesmo. Então entenda, Deus ele mantém o propósito, o chamado, porque o chamado de Deus não depende da capacidade humana. Às vezes você está dizendo: Senhor, eu não sou capaz de fazer isso que o Senhor está me chamando para fazer. Isso é normal. E se você está questionando, é um sinal de que você foi chamado. Porque quem é chamado de Deus, normalmente ele vai tentar uma rota de fuga. Então, a fuga ou a resistência é um dos grandes sinais de que você foi chamado pelo Senhor, nosso Deus, para fazer e exercer alguma coisa na obra do Senhor. Outra coisa que o texto nos ensina: quem é escolhido não define o seu próprio caminho. O Senhor disse assim a Jeremias: o Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e terá tudo que eu lhe ordenar. Deus respondeu a Jeremias, dizendo que ele deveria ir a todos a quem o Senhor o enviasse. Isso aqui eu quero dizer para você:
Você não pode escolher para quem você vai pregar a palavra. Você não pode escolher a hora que você vai pregar a palavra. Eu já preguei em cadeia, já preguei para rico, já preguei para pobre, já preguei para autoridade, já preguei para prostituta, já preguei para o leigo, o iletrado, já preguei para várias e várias pessoas. Então, o Senhor deixa claro aqui para Jeremias que ele não ia escolher o destino nem as pessoas. Então não é você que escolhe, não sou eu que escolho, é Deus que escolhe, porque Deus disse a Jeremias: a todos a quem eu enviar, você vai. Às vezes o Senhor vai dizer para você assim, ó: prega para aquela pessoa que te persegue, ama aquela pessoa que te persegue, vai lá na casa daquela pessoa que faz mal para você e faz uma oração para ela. E é nesse momento que nós mostramos para Deus que fomos chamados pelo Senhor. Então, a outra coisa que Jeremias tinha que entender é que ele deveria falar tudo que Deus mandasse ele falar. Ele não podia omitir, ele não podia adaptar o discurso, ele não podia fazer um discurso pessoal, porque a mensagem não pertencia e não viria de Jeremias, viria de Deus. Hoje tem muita gente dizendo assim diz o Senhor, quando Deus nunca falou nada. Hoje tem muita gente falando, Deus manda dizer isso, quando Deus nunca falou nada. Então cuidado, porque nós daremos conta tanto do que falamos, quanto do que nós não falamos. Então Jeremias não podia escolher o público, ele não podia escolher a mensagem, ele não podia escolher o momento. Nós temos que entender que tudo estava debaixo da direção de Deus. A sua vida tem que estar debaixo da direção de Deus. Você tem que orar para este ano e dizer: Deus, que este ano tudo que eu for fazer seja para a glória do Senhor. Que esse ano tudo que eu for fazer ou fizer seja segundo a direção do Senhor. Sabe por que nós temos que orar assim, irmão? Porque quando a gente faz alguma coisa errada, vai atrair um juízo, vai atrair consequências ruins para nós. Por isso, tenha discernimento do Espírito, peça a Deus para você saber discernir o que fazer, como fazer, quando fazer e com quem fazer. Vou te dar uma dica aqui: cuidado para quem você abre a sua vida, cuidado para quem você abre a sua casa, amém? Porque o chamado de Deus, muitos querem ser usados por Deus, mas não aceitam perder o controle. Olha, ser usado por Deus é aceitar perder o controle. Só que muita gente não quer perder o controle. Você quer perder o controle? Não quer? A gente gosta de controlar. Você já orou assim, ó, vou te dar um exemplo claro do que eu estou querendo dizer. Você já orou assim: Senhor, seja feita a tua vontade assim na terra como ela é feita no céu? Já fez essa oração? Quando você faz esse tipo de oração, você está entregando o controle para Deus. E quando você entrega o controle para Deus, você está perdendo o controle. Aí você diz assim: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, não é? Aí Deus fecha uma porta. Você fala: mas por quê? Porque você entregou o controle. Aí uma pessoa se afasta de você, porque você entregou o controle, porque você abriu mão, porque você deixou Deus fazer aquilo que Ele queria fazer. Então, a igreja, nós precisamos entender que nós não escolhemos o nosso próprio caminho. Às vezes, durante este ano, você vai querer ir para um caminho e Deus vai querer que você vá para outro. Sabe o que a Bíblia diz? Eu vou soltar a minha. Eu estou suando aqui, porque não tem ar ainda. Não, tá bom. Jesus não tinha ar-condicionado empregado no deserto? Aí o que acontece? Muita gente não quer abrir mão do controle. E durante esse ano vai acontecer situações que você vai querer fazer alguma coisa, e Deus vai dizer para você: não. A Bíblia diz assim: há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim dele vai levar à morte. Você e eu podemos até fazer os planos, é bom, é lícito fazer plano, mas a palavra, a resposta, vem da boca do Senhor. Por isso, quando você for fazer planos, espere a resposta do Senhor, porque o escolhido, quem é escolhido, não define o seu próprio caminho. Neemias, ele não definia
deveria, para quem ele falar, o que ele ia falar, como ele ia fazer, ele tinha que obedecer ao Senhor. Outra coisa que o texto nos mostra: quem o escolhido recebe autoridade, não opção. Porque o Senhor, a Bíblia diz assim: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Quando Deus chama, Ele dá poder, Ele dá autoridade. E como foi a forma que Deus deu poder e autoridade para Jeremias? Deus tocou a boca de Jeremias e colocou na boca de Jeremias as palavras, mostrando que a autoridade não viria do profeta, que as opiniões, que as palavras que sairiam daquela boca não seriam e não viriam do profeta. Então Deus estava assumindo o controle de tudo que ia falar. Então a gente entende que Jeremias ele não tinha a liberdade para suavizar a palavra, o que ele ia fazer ao gosto do povo. Sabe qual é uma das características de um falso profeta? Ele fala o que o povo quer ouvir. É uma das características de um falso profeta. Se você vai em uma igreja e essa igreja, ou esse pastor, esse denominado líder, só fala coisas boas, que afagam o seu ego e não confrontam o seu pecado, tem alguma coisa errada com ele. Porque o que Deus chamou Jeremias para fazer? Preste atenção, leia comigo ali. Eu hoje dou autoridade a você sobre nações, reinos, para quê? Para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Então o que se entende? Que Jeremias não podia suavizar a palavra, igual muitos estão fazendo aí. Jesus ama você. Você é amado do Senhor. Fala com a vozinha mais suave, né? Deus vai te abençoar. Não tem aquela palavra de confronto dizendo: você tem que abandonar seu pecado, você tem que mudar, você tem que ter o coração transformado, porque 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então é o confronto que leva a autoridade. Então Neemias ele recebeu a autoridade do Senhor. Ele não tinha opção, mas ele recebe a autoridade. E a Bíblia diz assim: eis que vos dei a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nem o mal vai acontecer com você. Só que o povo de hoje não tem o entendimento de que tem a autoridade para expulsar demônio, para curar enfermo. Sabe por quê? Eu fiz esse desafio. Um dos últimos cursos que nós fizemos no antigo endereço lá no centro. Eu disse assim: e se agora entrar uma pessoa endemoniada com uma faca na mão, um revólver na mão nessa igreja? E se acontecer agora, aqui, alguém entrar endemoniado com a faca na mão, dizendo assim: eu vou matar todo mundo aqui, o que você ia fazer? A maioria já está dizendo assim: o pastor está aqui, não é? A maioria. Me lembro de uma história que disse que numa igreja tinha um irmão que o apelido dele era o irmão fraquinho. Você é o irmão fraquinho? Nessa igreja tinha um irmão apelidado com esse apelido, irmão fraquinho. Uma igreja pequena na zona rural. Não sei se a história é real, enfim. Mas disse que essa igreja era pequena, uma igreja pequena, com aquelas portas de madeira, janelas de madeira bem pequena, e o culto acontecendo e alguém entra endemoniado, e os irmãos pegam e começam a orar. Os que reconhecem a autoridade dada por Deus começaram a orar pelo endemoniado, e o demônio não queria sair. No final da história, o demônio fala na boca do endemoniado: tudo bem, eu vou sair, mas eu vou entrar no irmão mais fraquinho dessa igreja. O irmão fraquinho deu um pulo e disse: o sangue de Jesus tem poder. Então nós temos que reconhecer a autoridade. O profeta Jeremias, ele foi chamado, não foi para ser aceito pelas pessoas, ele foi chamado para ser fiel à
autoridade espiritual não é carisma, não é obediência, é obediência, não é carisma. Hoje não tem mais, está tendo muito nas igrejas, não é nem pastor, é coaching, não é? Hoje os coachings estão invadindo as igrejas. A luz é feita, a iluminação é feita para mexer com as emoções. Sempre quando o pregador está pregando, há uma música de fundo sendo tocada, não é? Apaga-se todas as luzes, a luz vai para cima só do pregador. Não estou questionando esse tipo de coisa. O que eu estou questionando é que tudo está sendo preparado para não falar a verdade, mas para ter carisma. Para ter carisma. E nós temos que entender que a autoridade não nasce de talento. Presença de palco não vai fazer acontecer o milagre. Pode ter certeza absoluta, esses que têm muito carisma, você vai até concordar comigo, esses que são os mais carismáticos, são os que mais aparecem ensinando. Porque não tem vida com Deus, ele não tem propósito com Deus, ele não tem santidade, ele só tem carisma. Então nós precisamos recuperar isso na nossa vida. Amém? Outra coisa que o texto nos ensina, o chamado ele inclui conflitos, ele inclui resistência. Olha o que Deus disse para Jeremias: eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Deus não promete facilidade para Jeremias, Deus promete presença. Deus nunca prometeu facilidade para mim ou para você. Ele sempre prometeu: vou estar com você. Se você olha para Daniel, Deus não prometeu que livraria Daniel da cova, mas lá na cova Deus estava com Daniel. O leão jejuou aquele dia. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor não impede que eles entrem naquela fornalha, mas lá na fornalha o quarto homem caminhava com eles. Então nós temos que entender que Jesus não promete facilidade, ele promete presença. Eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ele não promete facilidade. Ele disse para os discípulos: vocês vão ter muitas aflições, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque eu vou estar com vocês. Então a fidelidade de Jeremias ia colocar ele em conflito com pessoas, sistemas e autoridades. Irmão, ser fiel ao Senhor vai te colocar contra a sua família, vai te colocar contra o sistema, vai te colocar contra todos na face dessa terra. Vai acontecer isso. Vai acontecer porque na Bíblia, resistência costuma ser sinal de alinhamento com a vontade de Deus. Irmão, se você está fazendo uma coisa para Deus e está tendo resistência, parece que o negócio não vai, é difícil demais, você tenta de um lado, tenta do outro e não vai, isso não é sinal de que você está fora do propósito de Deus. Isso, na realidade, é sinal de que você está fazendo exatamente o que Deus mandou você fazer. Isso é sinal de que Deus mandou você fazer. Então, o profeta sofre, não é porque ele está fora do propósito, ele está sofrendo porque ele está fazendo o que Deus mandou ele fazer. Esse sofrimento, quem sabe que está apertando o seu peito aí, às vezes é porque você está querendo, está tentando fazer o que Deus mandou você fazer. E muitos nesse sentimento pensam assim: começou a doer, tem alguma coisa errada, eu vou parar. Irmãos, vou contar outro testemunho meu. Eu estava no encontro, mas podia voltar a fazer encontro, não é tão bom. Aí o que acontece? Eu estou lá no encontro, uma dor no meu coração, uma dor, sabe quando a dor no seu peito, ela é palpável, sabe? Quando você sente no músculo, era esse tipo de dor que eu estava sentindo, já há muito tempo, já há muitos meses. E foi o pastor Zé Carlos. Deus levantou o profeta, passou no meio daquelas pessoas que estavam, ele veio e como flecha acertando o alvo, ele coloca a mão no meu peito e diz assim: essa dor que você está sentindo, ela não é carnal, ela é espiritual. Sou eu quebrantando
quebrantando o seu coração. Sou eu doendo o seu coração para que você cumpra o seu chamado. Então entenda, quem foi escolhido precisa entender que oposição não é motivo para você desistir. A resistência ao chamado, ao que você está fazendo, é parte do processo confirmando o seu chamado. Então nem toda oposição indica que Deus não está presente. Às vezes você está no meio de uma fornalha, no meio de uma tempestade, e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Deus está dizendo, é isso mesmo, continua. É isso mesmo, continua. Está doendo? Continua. Não tem dinheiro? Continua. Está sozinho? Continua. Você faz e ninguém reconhece? É assim mesmo, continua. Você está fazendo não é para o homem, está fazendo é para Deus, continua. Simplesmente continua. Então, desistir por causa da oposição e da pressão vai fazer você perder o propósito de Deus. Então Deus não chamou você para ser aceito, Deus chamou você para ser fiel. Deus não te chamou para ser aceito pelos homens, Deus chamou você para ser fiel. Então entenda, a fidelidade vai custar muitas vezes rejeição, incompreensão, solidão. Mas isso faz parte, porque o chamado de Deus inclui conflitos e resistência. Deus disse para Jeremias, eles vão lutar contra você, Jeremias. Só que preste atenção no que o versículo está dizendo. Eles lutaram contra você, mas não vão vencer. Sabe por que não vão vencer? A própria Bíblia dá a resposta. Que arma forjada preparada contra o povo de Deus não prospera. Se você tem medo de fofoca, de contenda, de inveja, você conversa fiada, não pega em crente. Porque olha o que a Bíblia diz assim, olha, como irão amaldiçoar, preste atenção no que Balaão disse, como que irão amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoa? Então entenda, eles vão lutar, vão ter luta, mas nenhum vai vencer. O salmista disse, muitas são as dores, as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Amém? Então o chamado inclui conflito, resistência, e o último tópico diz, quando Deus escolhe, Ele sustenta. Olha o que diz, voltando lá no verso 8, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Deus afirmando para Jeremias, Jeremias, vão lutar contra você, vai ser difícil o seu chamado, mas eu vou estar com você. Então entenda o seguinte, o chamado nunca vai depender de você, ele depende de Deus. Quando Deus chama, Ele mantém. Pela graça de Deus, Jeremias chorou, foi rejeitado, mas quando Deus escolhe, Ele sustenta. Quem Deus escolhe, Ele garante o cumprimento da promessa. É como eu disse quando no primeiro ponto que nós fizemos aqui, lá o aluguel era um valor, aqui é R$1.000 mais caro. Aí eu disse assim, será que o Deus que pagou o aluguel lá por vários e vários anos, sem atrasar um dia, será se Ele vai deixar atrasar o aluguel aqui? Obviamente que não. Obviamente que não, porque o lugar muda, mas o Deus não muda. O lugar, o endereço muda geograficamente, mas a promessa continua sendo a mesma. Então nós precisamos entender, Deus te escolheu. Se Ele te escolher, Ele vai te sustentar. Ele vai te calçar, Ele vai te vestir, Ele vai te alimentar, Ele vai abrir porta onde não tem. Aqueles que se levantarem contra você vão cair por terra, porque eles estão se levantando contra o povo de Deus. E ai daquele que tocar na menina do Senhor, na menina dos olhos de Deus. Então nós precisamos entender que a presença de Deus é suficiente para mim e para você, para nos mantermos de pé. Entenda o seguinte, Deus te escolheu, Ele vai te sustentar. Ele vai sustentar o seu negócio, Ele vai sustentar a sua família, Ele vai sustentar os seus filhos, Ele vai sustentar a sua saúde, Ele vai sustentar o seu chamado, Ele vai sustentar, porque foi Ele que fez a promessa, e quem fez a promessa não é homem para mentir, e muito menos filho do homem. O homem faz promessa e não cumpre, mas o Deus que eu prego, Ele faz promessa e Ele cumpre, porque Ele não é homem para mentir. Ele não se arrepende daquilo que Ele fala. Então se Ele tem me sustentado por longos e longos anos, Ele vai sustentar você da mesma forma. E eu digo para você, fica bem a estada, alarga a tenda,
Porque a bênção que Deus tem para você, ela vai transbordar, tanto para a direita quanto para a esquerda. Sabe por que ela vai transbordar a direita e a esquerda? Porque Deus te chamou. E porque você escolheu. Não porque o Senhor te escolheu. Então entenda, o chamado ele pode não ter escolha, mas quando Deus chama, quando Deus escolhe, Ele sustenta. Então não sei quais são os desafios que você vai ter que enfrentar durante este ano, mas uma coisa eu posso terminar aqui: Deus vai ser com você. Aleluia. Deus vai sustentar você. Amém. Quem sabe nós estamos olhando muito para os diagnósticos ou prognósticos do governo. Um ano muito complicado, um ano de eleição, um ano onde vai ter muitos feriados, um ano onde vai ter Copa do Mundo, um ano muito complicado. E nós olhamos para a situação do mundo e do país com esse governo atual, e muitos estão pensando assim: meu Deus, esse ano vai ser difícil. Guarde essa palavra: quando Deus escolhe, Ele sustenta. Ele vai sustentar a sua casa, não vai faltar absolutamente nada na sua casa. Olha, aos empresários que estão aqui, eu lanço uma palavra sobre a sua empresa. Deus vai sustentar a sua empresa de uma forma sobrenatural, e você vai ter para dar e não para pedir. Amém? Os clientes que sumiram vão voltar, os que não pagaram vão pagar, e os clientes que ainda não viram a sua empresa, eles vão até a sua empresa, e por isso eu te abençoo no nome de Jesus. Então, concluindo essa mensagem fala que o chamado de Deus não é uma escolha pessoal, não é negociável, não é adaptável, não é confortável, mas quando Deus escolhe alguém, Ele pode não pedir opinião, mas Ele revela propósito. Então Deus escolheu você, foi para estar sendo abençoado pelo Senhor. Deus vai te abençoar. Creia nisso. Não desista do propósito. Amém? Fique de pé, por gentileza. Eu quero orar por você. Nós vamos orar em nome de Jesus. E você vai dizer ao Senhor: Pai, as minhas lutas são muitas, mas apesar de tudo, eu quero ficar com o Senhor, porque eu entendi hoje que o escolhido não tem escolha. E você vai escolher agora, na sua oração, colocar diante de Deus as suas dores, preocupações, seus medos, suas ansiedades. E você vai colocar isso nas mãos do Senhor e vai dizer como Deus disse para Jeremias: eles vão lutar contra você, Jeremias, mas não vão vencer. E Deus disse para eles: não tenha medo, porque eu estou com você e vou te proteger. Feche seus olhos, coloque diante de Deus a sua oração e as suas preocupações, crendo que quando o Senhor escolhe, Ele sustenta. Pai, aqui está o seu povo que chama pelo seu nome. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem algo maior e melhor para nós. O chamado não pode, ó Deus, ser, ó Deus, excluído da nossa vida. Não tem como nós fugirmos, não, ó Deus, podemos escolher aonde ir e o que fazer. Nós entendemos isso, mas nós queremos te pedir nesta noite, que o Senhor disse hoje através do profeta Jeremias: não tenha medo deles, porque eu estou com você para protegê-los, diz o Senhor. Ó Deus, que no decorrer desse ano, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor nos chamou ou nos chamar para fazer, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entender que eles podem lutar contra nós, mas eles não vão vencer, porque nós fomos escolhidos pelo Senhor, escolhidos para dar glória, escolhidos para dar testemunho, escolhidos, ó Deus, para mostrar o Senhor por onde nós passamos. Por isso, Senhor, eu creio, ó Deus, que nós, ó Deus, iremos vencer, que tudo, ó Deus, vai acontecer segundo a sua vontade. E por isso, Senhor, eu tenho certeza que, ó Deus, quando o Senhor escolhe, o Senhor vai sustentar. O Senhor vai sustentar esta igreja, o Senhor vai sustentar os membros desta igreja, o Senhor vai sustentar os moradores desta região. Em nome de Jesus eu oro, Pai, pelos moradores desta região que nós estamos aqui. Que o Senhor sustente, ó Deus, esta área, esta região. Ó Deus, onde tiver casamento destruído, restaura. Onde tiver empresa fechando, prospera. Onde tiver enfermidade, haja cura. E aqui, Senhor, aqui está um povo que teme ao nome
no Senhor, um povo que está confiando que o Senhor, ó Deus, vai sustentar. Sustenta a empresa desse homem e dessa mulher. Sustenta, Pai, eu suplico, a vida financeira, a vida profissional, o casamento, a criação dos filhos, a vida sentimental, homens, mulheres, ó Deus, que estão sofrendo já há algum tempo sozinhos, ó Deus, e a tua palavra diz: não é bom que o homem esteja só. O Senhor já tem, Senhor, uma varoa preparada para este homem e uma mulher preparada, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, e um homem, Senhor, preparado, ó Deus, para esta serva do Senhor. Por isso, Senhor, vem sustentar esta igreja. Eu clamo a sua presença, Senhor, neste momento, juntamente com a tua igreja, porque eu entendi que eu não escolhi, foi o Senhor quem me escolheu. E eu quero, em nome de Jesus, pedir que o Senhor venha sobre esta igreja, que a igreja, Senhor, crescer em Cristo nesta região seja vista e conhecida, que a graça do Senhor atraia as pessoas, que a glória do Senhor atraia as pessoas, e que o nome do Senhor seja glorificado através dessa igreja. No nome de Jesus nós cantamos e adoramos ao Senhor nesta noite, porque sabemos que o Senhor é Senhor sobre a nossa vida. Aleluia! O Senhor vai te sustentar porque Ele te escolheu. Aleluia! Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompa em fé. Aleluia! Glória a Deus. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia, amor, movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Aleluia, nós vamos romper porque o Senhor nos escolheu. Nós fomos escolhidos para vencer, mais do que vencedor. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nele nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Nós vamos em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, Pai. Nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é por nós. Que o Senhor abençoe o teu povo nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Vamos à Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Preciso de dois casados, Rodrigo e Iago. Por gentileza. Pegue lá e depois nós vamos orar. Por gentileza. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: pois recebi do Senhor que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Feche seus olhos, fique de pé, por favor. Se você vai cear ou não, esse momento é um momento de auto-reflexão.
você pedir perdão dos seus pecados. Todos pecaram, diz a palavra. Pai, aqui está, ó Deus, homens e mulheres que são pecadores, a começar de mim. Nós somos, ó Deus, ó Pai, pecadores por natureza. Como Paulo disse, queremos fazer o bem e acabamos fazendo o mal. Miseráveis homens que nós somos, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Que o Senhor nesta noite, como um Deus poderoso para perdoar pecado, e a tua palavra diz que se os nossos pecados fossem como a escarlata, eles se tornariam brancos como a neve, porque o Senhor é fiel e justo para perdoar. Perdoa o que vimos, o que falamos, o que pensamos, perdoa as nossas atitudes, perdoa, Senhor, tudo aquilo que não foi do agrado do Senhor, para que ao comer e ao beber não sejamos culpados do corpo do Senhor. É o que eu oro no nome de Jesus. Eles irão distribuir, você vai segurar e nós vamos comer juntos. Aleluia. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciem que Jesus vai voltar. Pai, toda glória, toda honra, que nesse momento você separe para adorar o Senhor. Pela bondade, pela misericórdia, pelo perdão dos nossos pecados. Senhor de Deus, poderoso, soberano, louvado e agradecido, exaltado seja, para dar em paz, guiando em praia, a festa, a beca, a beca, a lavassuia, rezando em casa, como
enquanto eles continuam cantando, nós vamos dizimar, ofertar. Faça com amor, com alegria, sem imposição ou obrigação. Faça de acordo com aquilo que você pode. E se hoje não pode, que chegue o dia que você possa. Amém? Glória a Deus. Tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o conquistar, Quero agradecer a presença de todos que vieram hoje, ao Luiz Fernando, sua esposa, ao irmão José e a irmã Maria, que é a segunda vez que está aqui conosco, ao irmão Diego, que é irmão da Sara, a Sofia, que é filha da Sara, mas mora no interior. Como você chama? Oi? Hortência. Deus te abençoe. É um prazer ter você aqui. Espero vê-la novamente. Amém. Que o Senhor te abençoe sua vida, sua família. Amém. Os demais são de casa. A irmã, a mãe do. Ô Jesus, como a senhora se Evanilho. Deus abençoe a senhora. Amém. E os filhos e os netos. Amém. Vamos orar. E ao término, não vá embora. Por que eu digo para você não ir embora? Porque todo culto de Santa Ceia, viu, irmão José, irmão Maria, você não sabe, viu, irmão Hortência, todo culto de Santa Ceia, nós temos um jantar após o culto de Santa Ceia. Amém? Hoje o irmão Rodrigo fez, mas às vezes, na maioria das vezes, a gente faz assim, um traz um prato, outro traz outro, e a gente junta e come ao final do culto. Até pôs ali, ó. E o cozinheiro é cozinheiro bom, viu? Cozinheiro com cheio. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer. Que a graça, que a paz, ó Deus, que a comunhão e a consolação do Senhor seja sobre a tua igreja. Que o Senhor nos abençoe e que essa semana, ó Deus, seja uma semana de graça, de vitória e de prosperidade, no nome de Jesus. Amém? Está terminado em nome de Jesus. Não vai embora. Já pode servir aí. Olha lá, já pode servir. Fica à vontade. Os de casa ajudam os de fora. Amém?